2 trilhões 833 bilhões 831 milhões e um monte de dinheiro. Esse é o atual impostômetro aqui do Brasil no início do vídeo. Então eu vou anotar aqui 882 milhões para a gente ver até o final do vídeo quanto é que arrecada. Vamos lá, recentemente a gente teve uma série aqui de notícias relacionadas ao governo querer criar alguns impostos para os ultra ricos, aqueles bilionários e para aquelas fortunas que são gigantescas, de muito dinheiro mesmo. Hoje eu quero entender com vocês e na realidade eu vou provar se esse é o caminho certo e se fazer esse tipo de coisa realmente promove a distribuição de renda e realmente resolve o problema que o governo quer resolver aqui, que é arrecadar mais dinheiro para conseguir aí cobrir alguns gastos e diz o governo que é diminuir alguns impostos para parcelas da população que tem menos renda. Vamos lá, então. Existe uma proposta aqui de em torno de 2% sobre o patrimônio dos 3.000 mais ricos aqui do mundo. Isso incluiria o Brasil. O Brasil tem interesse de fazer isso até, de certa forma, antes do que adotar de forma para o mundo. E isso permitiria uma arrecadação aqui do PIB mundial de 0,35%. Seria muito interessante, seria muito bom. Mas o Banco Mundial afirma que essa tributação de grandes fortunas, elas têm um certo potencial de crescimento, mas experiências semelhantes adotadas por grandes economias não geraram os resultados esperados. E aí eu trouxe o primeiro exercício aqui para a gente ver na prática. Foi feito na Noruega uma medida semelhante a essa. Vamos ver o estudo que gerou esse tipo de movimentação. Olha só, aqui a Noruega gerou um aumento no imposto de bem-sucedidos, né, de wealth, de ricos mesmo. Então eles tinham uma expectativa de receber um aumento aí na receita, o governo recebeu um aumento na sua receita de impostos de 146 milhões de dólares. Então esse é o dinheiro que entraria nos cofres públicos para que o governo recebesse isso por causa dessa mudança de imposto. Porém, aconteceram algumas consequências indesejadas. Ao invés desse dinheiro entrar na conta, o que aconteceu foi que em torno de 54 bilhões de dólares em termos de valor de mercado, lá daqueles ultra ricos saíram do país. Então, os ultra ricos observaram que houve uma mudança na lei, que agora eles teriam taxados. O que eles fizeram? Pagaram o imposto e não fizeram nada? Não. O que eles fizeram? Mudaram a sua residência fiscal e tiraram o dinheiro do país e colocaram em outro lugar, geralmente na Suíça. Isso tem algumas consequências muito graves para o governo. Primeira delas, esses 146 milhões não vai chegar mais no bolso do governo. Mas isso era uma estimativa, até aí não tem problema. Só que qual que é o problema de 54 bilhões saírem do país? Significa que, basicamente, 594 milhões naquele ano e nos próximos não seriam mais e não são mais recebidos pelo governo. Ou seja, uma medida que era para gerar um lucro de 146 milhões em arrecadação do governo pelos impostos, está gerando um prejuízo, uma queda na receita de 594 milhões de receitas aí do governo por ano lá na Noruega. Ou seja, o tiro saiu pela culatra. Ao invés de arrecadar mais, está arrecadando menos. E agora o governo vai precisar recuperar esses 594 milhões de alguma forma. Quem que vai pagar? Os ultra ricos já tiraram o dinheiro. Quem que vai pagar são as outras parcelas da população, através aí de N instrumentos, N formas que o governo vai criar e vai dar um jeito. O governo sempre consegue. Isso aí é uma lição que está muito clara. O governo sempre consegue dar um jeito de arrecadar mais. Ele aumenta o imposto aqui, outro ali, cria alguma taxa extra aqui, outra ali. Isso se resolve. O problema todo é, esse dinheiro saiu da Noruega e aí, além dele não conseguir receber mais os impostos desses bilhões de dólares, enfim, são empresários e grandes pessoas que não vão mais investir o tempo e muitas vezes as empresas gerando emprego, fazendo a economia girar naquele país. Né? É realmente uma perda de riqueza. Aqui traz mais aqui alguns detalhes, né, dessa movimentação. Então, basicamente, 54 bilhões aqui foi a quantidade de dinheiro estimada, né? Óbvio que não é exato, mas de realocação aí desses milionários e bilionários que seriam taxados em 1,1%. Né? Então, isso gerou aqui 4 vezes mais aquilo que era para ser lucro, de um prejuízo, vamos dizer assim, né? Uma falta de arrecadação que o governo estava esperando ter e não consegue mais. Estou deixando todos os links na descrição para você que quer entender o estudo. Créditos aqui para o Citizen X. Já comenta aí para mim se você gosta de pagar imposto ou se prefere que esse dinheiro fique no seu bolso mesmo. E essa saída dos bilionários e milionários do país
ele é explicado por diversos fatores, como, por exemplo, ninguém gosta de ficar pagando dinheiro e pagando imposto à toa, mas também por um fenômeno que existe e ele é muito explicado pela curva de Laffer. O que é a curva de Laffer? Ela basicamente nos dá uma proporção ideal, ela tenta explicar esse fenômeno do pagamento dos impostos, né, da taxação. Olha só ela aqui na tela. Existem alguns formatos diferentes, tá? Nunca é igual, mas ela representa bem a ideia, né, o conceito. Então aqui no eixo X, a gente tem o tamanho da taxa, né? Quantos por cento você está pagando de imposto. E que no eixo Y, para cima, a gente tem o retorno financeiro que esses impostos dão para o governo. Notem que se você estiver no extremo da taxação, 100% do que você ganha você paga de imposto, você não vai arrecadar mais nada, porque ninguém vai querer mais produzir. Pare e pense, se tudo que você estiver produzindo, você tiver que entregar para o governo e dar todo o seu dinheiro e não puder ficar com nada, você não vai querer trabalhar para produzir. Você vai simplesmente parar de trabalhar. Então o governo não vai ter receita com você. Da mesma forma que se você não cobrar nada de imposto, você também não vai receber dinheiro. O governo falando, né? Porque as pessoas precisam pagar alguma coisa para o governo receber. Então elas podem até estar produzindo muito, mas se elas não pagam imposto, o governo não recebe. E aí a gente tem realmente o conceito que o Laffer coloca aqui através dessa curva. Existe um ponto ótimo entre cobrar em taxas aqui, né, cobrar em impostos e receber o máximo possível. De novo, não adianta você continuar querendo cobrar mais e mais, até 100% de imposto, porque essa curva não vai ficar subindo, ela não vai aumentar. A gente já viu na Noruega, a gente já viu em diversos cenários, eu trouxe só o exemplo da vez. Então existe um ponto ótimo entre cobrar impostos percentualmente e o governo arrecadar com isso. Existem aí alguns pontos intermediários na curva, como crescimento máximo otimizado e tal, mas é um pouquinho mais complexo. Para nós o que interessa aqui é o seguinte, os governos precisam cobrar impostos, eu não gosto, mas a gente entende que é necessário, de certa forma não tem como fugir disso, mas precisa ser uma taxação e um percentual equilibrado, algo que faça sentido, que seja sustentável. De novo, se pagar 100% do que você ganha de imposto, você não vai querer mais trabalhar, ninguém mais vai querer trabalhar nem produzir. E ao fazer essas cobranças em relação a milionários e bilionários, o que acontece é que além deles saírem do país, ocorrem diversos outros efeitos e reações em cadeia que prejudicam, na realidade, os mais pobres, que é quem o governo parece que está ajudando, mas na realidade não está. Já vamos ver isso na prática também. Ó, já aproveita para se inscrever e deixar o like para ajudar o canal e também para ter mais conteúdos como esse. Quando a gente tem essas movimentações acontecendo, de aumento de imposto para bilionários, acontece isso aqui. Olha só que interessante, estudo de 2024, tá? Bem recente, lógico que o ano não acabou ainda, mas já é uma foto da situação de agora. Então a gente vê aqui nesse mapa as saídas e as entradas de milionários de cada país. Notem que em vermelho são as saídas, quem está saindo do seu país, e aqui nesse verde, cinza, eu confesso que eu sou um pouco daltônico, tá? Ó, tô contando um segredo aqui para vocês. É quem está entrando nos países, né, novos milionários. A gente percebe de cara o quê? Brasil, né? Tem muitos milionários saindo do Brasil, e o saindo não necessariamente é saindo fisicamente, tá? Muitas vezes eles movem apenas a sua residência fiscal para outros países. Ou seja, hoje você que está me assistindo provavelmente tem uma conta num banco brasileiro, você tem o seu CPF e cadastros atrelados ao governo brasileiro, mas você pode fazer uma mudança de residência fiscal. Por que as pessoas fazem isso? Porque daí você não precisa pagar 30%, 50% de imposto sobre a sua renda ou sobre o seu faturamento e assim por diante. Você consegue, através aí de outros países, pagar taxas diferenciadas, né? Alguns países, por exemplo, como aqui os Emirados Árabes, né, como o UAE, alguns deles têm até mesmo imposto zerado, taxas zeradas para algumas categorias. Então, os milionários, e bilionários principalmente, eles acabam fazendo isso. Eles fazem a saída fiscal dos seus países, mas não necessariamente fisicamente eles se mudam. Aí tem um monte de regras, é bem complexo, mas é totalmente possível e legalizado fazer isso, tá? Então, olha só, Brasil, muita saída das pessoas milionárias, África do Sul também, olha só, Índia e China, saída massiva na China, muitos milionários saindo, tirando dinheiro do país, Rússia também, e aqui a Inglaterra, né, o Reino Unido, gerando grande saída de milionários também. Agora, onde é que está entrando esse dinheiro, né? Porque nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Esse dinheiro vai para algum lugar. Então, primeiramente aqui, os Emirados Árabes.
existem muitas políticas de incentivo à renda e incentivo ao dinheiro lá. O dinheiro migra para aqueles países por diversas razões, uma delas são os impostos, tá? Outros locais muito relevantes que evitam ao máximo essa taxação dos ultra ricos, que é quem movimenta esse gráfico aqui. A gente sabe que quem é só rico ou classe média não faz saída fiscal do país. Isso é extremamente complexo. Você precisa de uma estrutura de offshore, você precisa de holdings, você precisa de advogados e estruturas de empresas em múltiplos países. Isso é caro, isso não é fácil. Então quem movimenta esse gráfico aqui é quem tem muito dinheiro mesmo e é quem incomoda o governo que precisa de uma receita extra. Então, além dos Emirados Árabes Unidos aqui, tem os Estados Unidos, Singapura, Austrália, a própria Suíça aqui, que está um pouquinho menor, e ainda tem esses países de relevância também, mas um pouco menores. Você não precisa tirar todo o seu dinheiro do Brasil ou da saída fiscal do país onde você nasceu, onde você mora, para ter bons investimentos inteligentes. A ideia é que você consiga investir em produtos, empresas, fundos que te protegem contra essas ações do governo. Você muitas vezes não vai conseguir ficar blindado em relação aos impostos. Gente, eu não gosto de pagar imposto, mas eu entendo que a lei ela é uma, a gente tem que seguir até onde ela diz, né? Não dá para também você ficar descumprindo a lei. Mas você pode se proteger das consequências que essas leis causam. Uma delas é a inflação. A inflação vem, pega o Brasil, pega o real e o seu dinheiro desvaloriza ao longo do tempo. Ou seja, você fica exposto a essas leis e você talvez não paga esses impostos, mas você sofre no seu bolso. Para isso você precisa de investimentos inteligentes, sem conflitos de interesse, que coloquem o dinheiro no seu bolso, que te protegem contra essas crises. E aí que eu entro, que eu posso te ajudar. Se você tem interesse de entender as carteiras, os investimentos possíveis, simplificados, legalizados, que você pode fazer para se proteger e te ajudar, QR Code aqui do lado, link na bio, me chama e vamos fazer isso acontecer. E por que eu trouxe esse tema para um vídeo aqui no canal? Eu falo sobre investimentos. E os investimentos eles são afetados pela política. E a política ela é quem faz as leis e quer cobrar essas taxas. Você sabe lá se essas taxas vão ser aprovadas aqui no Brasil, se vai realmente acontecer tudo isso. Mas o ponto todo é que aqui no Brasil a gente tem um governo que bate recorde atrás de recorde em relação à arrecadação. Olha só, essa matéria é super recente, que de agosto, mas ainda assim faz 2 meses, então super recente. Eles colocam aqui alguns dados. Não vou me ater aos números, eu vou mostrar só o padrão crescente na arrecadação federal aqui no Brasil. Então, o Brasil é um país que, historicamente, consegue bater recordes de arrecadação. Como é que o governo arrecada? Ele arrecada, na grande maioria das vezes, através dos impostos. Então, sempre que o governo consegue cobrar mais impostos da população em geral, ele vai ganhar mais dinheiro, ele vai conseguir arrecadar mais. O problema do governo arrecadar mais não é que ele simplesmente arrecada e distribui. É que ele está arrecadando para cobrir os seus gastos, ou seja, o buraco é sempre mais embaixo. Eles até trazem a correção aqui pela inflação, também é exageradamente alta, e o ponto todo é que a arrecadação exagerada é para cobrir os gastos exagerados. O mercado não gosta de governo que é gastão, ou então que é gastão pelas razões erradas. Olha só o que o Richard Rittenban escreveu aqui no Twitter dele, cara que eu gosto muito, admiro bastante o conhecimento que ele tem. O que ele está dizendo sobre o nosso momento atual e situação fiscal aqui do Brasil? Nesse momento, o Brasil tem aqui o patamar da dívida bruta em relação ao PIB de 78,55%. Basicamente, vou arredondar aqui os conceitos, tá? Basicamente, é como se você tivesse 80% endividado do seu salário, beleza? Aí ele faz aqui algumas projeções dizendo que se o PIB crescer 2%, déficit primário ficar em 2% também, taxa de juro real, ele faz algumas simulações, ele diz aqui que a dívida do PIB iria para 141% ao final de 10 anos, ou então ultrapassar os 100% do PIB em 4 anos. O que isso quer dizer na prática? Tá? Vou traduzir aqui para não ter muito economês. Ao passo que a gente está indo, se nada muda, o Brasil vai ter 100% da dívida do governo em relação ao PIB, ou seja, tudo que é produzido está endividado. Isso é basicamente você que todo o salário que você recebe já está endividado no cartão de crédito ou num financiamento. Nunca é bom isso estar acontecendo. Em alguns casos muito específicos, você pode estar endividado ou até mesmo alavancado, que é estar com uma dívida maior do que o seu faturamento, do que o seu PIB. Mas daí não é para país emergente como o Brasil. É para país que está crescendo, está dando liquidez para o mundo, o buraco é mais embaixo.
a conversa é outra. Aqui para nós, a gente precisa fazer o dever de casa para depois se endividar. De novo, dívida não é ruim, dívida é só um instrumento financeiro. O que o Brasil precisa fazer é botar a casa em ordem. Primeiro, organizar as contas públicas, gastar menos para não precisar arrecadar mais, ou seja, arrecadar menos também, cobrar menos imposto, dar mais incentivo para empresários do exterior, para esses bilionários trazerem o dinheiro para cá. Se o dinheiro vem para o Brasil, isso faz com que o dólar caia. Se o dólar cai, a inflação cai. Se a inflação cai, nosso dinheiro se valoriza, o Brasil prospera, o Brasil vai embora. Mas para tudo isso acontecer, o governo precisa gastar menos. Gastou menos, precisa arrecadar menos, arrecadou menos. Os contribuintes pagam menos impostos, pagando menos impostos, atrai o dinheiro de fora, baixa o dólar, baixando o dólar, baixa a nossa inflação, baixando a nossa inflação, a sua vida melhora, a nossa moeda se valoriza e, enfim, no geral, o Brasil se torna um país desenvolvido. Então, resumir aqui 80 anos ideais da economia para o Brasil se tornar um país desenvolvido. Eu sei que não é nada disso assim simples, mas esse é o caminho natural das coisas. Então, enquanto o Brasil não adotar uma postura de realmente cortar os gastos, e isso é sim da política, é sim dos gastos públicos, né, em relação ao orçamento que o governo tem para cada setor, essa história da arrecadação nunca vai parar. Durante esse vídeo que eu estou fazendo aqui, começaram a sair as notícias. O Haddad e a Simone Tebet lá conversaram e concordaram que estão gastando muito, precisam parar, paraná. Cara, isso é passageiro. É como o Richard fala aqui, ó. Voo de galinha, ele fala aqui, ó. Quer ver? Aqui, ó. Destravar o crescimento a longo prazo. Atualmente a economia de curto prazo já está bem acima do potencial, o que sinaliza o chamado voo de galinha, o crescimento não sustentável. Então, sempre vão vir notícias e sempre vão vir situações para dar aquele fôlegozinho para mais 2, 3 meses e aí volta para taxação, volta para história. Volta para aquele padrão que a gente vê que é histórico. Não estou falando de direita e esquerda, estou falando geral mesmo. Tá? O Brasil precisa de uma revolução profunda, né? Ultra profunda e avançada. Não é tão simples quanto ganhar a próxima eleição. Não é assim. E aí a gente tem que realmente, com essas medidas, fazer com que a nossa moeda se valorize, o Brasil seja um país referência e interessante para os investimentos do exterior. Vou deixar aqui um vídeo recomendado sobre como montar uma carteira de investimentos bem balanceada e bem inteligente para começar a se proteger dessas questões todas, fazer investimentos de forma diversificados, que é o que te protege de verdade. E vou fazer um outro comentário que ele é um pouco pessimista, mas se ninguém mirar em alguns cenários pessimistas, um dia pode ser que eles aconteçam. Olha, a questão de taxar ou não os super ricos e se isso vai ou não resolver o problema do Brasil, da distribuição de renda, da arrecadação que o governo diz que precisa resolver, eu não tenho como dar certeza que vai. A experiência que a gente tem é que isso não funciona. Pode ser que tudo mudou, né? Hoje vai que tudo mudou, né? Mas a questão toda, isso é uma coisa que me assusta muito, é o seguinte. Primeiro a gente vai taxar somente os bilionários. Só quem tem mais de $1 bilhão. Pouquíssimas pessoas no mundo. Beleza. Depois a gente vai taxar quem tem aí R$1 bilhão. Tá bom, já tem mais gente. Beleza. Agora a gente vai taxar quem tem 500 milhões de reais. Tá longe, né? Não vou me preocupar, não. Aí depois a gente taxa quem tem 100 e depois de 20, 30 anos, os caras vão taxar quem tem 50 milhões de reais ou até talvez 30 milhões de reais. Aí você fala, pô, mas 30 milhões de reais é grana, hein? Pô, é bastante ainda. A população em geral tá longe. Talvez você que tá me assistindo não tenha essa grana toda. E aí eu te convido a fazer uma belíssima reflexão. 30 milhões de reais, que daqui a 20 anos, 30 anos, podem estar sendo taxados como ultra fortuna dos ultra ricos, nada mais é do que R$1 milhão hoje a uma taxa de inflação alta como a gente tem no Brasil. Ou seja, se você tem um terreno, um apartamento, um carro, mais uma coisinha ou outra, dinheiro guardado, você já é um milionário, cara. Então você já pode estar sujeito a uma super taxação no futuro. Cara, mas aí você foi muito pessimista. É verdade. Tô jogando aqui um cenário bem extremo, tá? Não é sensacionalismo, é realmente pra gente exercitar. Mas o ponto todo é, a gente não pode normalizar coisas anormais. Eu entendo que tem a questão dos ultra ricos, eles podem pagar mais imposto. É verdade, eles podem. Mas será que o governo não pode cortar gastos também? Será que ele não pode arrumar a casa? Será que ele não pode parar de se endividar? De gastar com tanta coisa inútil ou descartável? Tanta corrupção assim? Vamos fazer o exercício, hein? Pra gente encerrar o vídeo agora, No início do vídeo, tava aqui 882 milhões. No final do vídeo,
0,65 milhões. Ou seja, ele virou dos 900 milhões. Se você quiser arredondar aí para ser até forçar um pouquinho a barra, né? Vai que esse vídeo demorasse um pouquinho mais. Cara, eram praticamente 90 milhões de reais aí, 80, 90 milhões de reais acumulados pelo governo somente em impostos nesse vídeo que durou algo próximo de 20 minutos. Ou seja, dinheiro tem, não está faltando dinheiro. O que não tem é corte de gastos, gestão pública e seriedade com o povo. Se o governo não tem isso, não tem investimento internacional. Se não tem investimento internacional, o dólar vai ficar caro. Se o dólar está caro, tem inflação no Brasil. Se tem inflação no Brasil, nossa moeda é uma coisa muito ruim. Obrigado pelo seu tempo e lembre-se, investir certo resulta capital.